pessoal, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim dar um feedback aqui do meu quarto semestre de pedagogia. Vocês vão entender por que eu estou falando quarto semestre, já vou mostrar. Vou mostrar também um quadrinho de horário que eu fiz, o que eu achei desse semestre que passou, ainda em pandemia. Então é isso aí, vamos lá? Bom, eu peguei, na verdade, nesse quarto semestre, o sexto período. Como eu já tinha dito no outro vídeo, a faculdade decidiu não abrir alguns períodos, e aí eu tive que pegar o sexto período. E eu já comecei a achar um pouquinho mais puxado, tendo que estudar mais. Ó, tiveram 8 disciplinas dessa vez, peguei... Na verdade, eu acho que tem uma ou duas que não é do sexto período, que é do oitavo ou do quarto, alguma coisa assim, que não abriu todas. Por exemplo, aqui o PAI 4 é a do 4. Foram pouquíssimas que abriram de outros períodos. E aí, gente, como eu já tinha dito, esse PAI aqui são aquelas aulas lá que a gente precisa assistir, que marcam como horas complementares, que agora o quadro das faculdades mudou. Uma das disciplinas que eu mais gostei foi Libras. Eu estava doida para fazer Libras. E assim, não dá para aprender muita coisa em 6 meses. Na verdade, são 3 ou 4 meses letivos. Mas eu consegui aprender o alfabeto em Libras. Essa cigarra chata. Voltando, eu consegui aprender o alfabeto em Libras, eu achei bem legal. Consegui aprender alguns verbos, entender como que forma a frase. Eu pretendo continuar estudando, só não sei se eu vou ter tempo, né, gente? Mas eu achei muito legal. História e suas práticas pedagógicas. Aqui a gente começa a entender como ensinar história. Achei muito interessante, fala sobre o tempo, sobre como a criança entende o tempo, né? Que é algo meio, assim, é muito complexo de entender. Geografia eu também achei muito legal, porque parece que a gente volta a aprender quando a gente entende como ensina. E aí geografia fala sobre, não apenas sobre mapas, sobre localizações, mas sobre as pessoas que moram no lugar, a cultura. Achei muito interessante isso, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. E também como a criança e o adulto entendem o lugar. Gestão de sistemas, essa disciplina eu acho meio complexa, achei meio chatinha na verdade, que fala mais sobre a parte teórica, sobre... nem lembro mais, semestre mal acabou, eu já esqueci. Sobre gestão educacional, a parte hierárquica, eu achei meio chatinha, não tem muito a ver com o ensino em si, mas é bom saber. E aqui educação à distância, achei bem legal também, eu já tinha feito uma disciplina parecida, semestre passado ou retrasado, e é primordial a gente entender não só o aluno, né, mas as pessoas, as instituições no geral, a importância da educação à distância, principalmente hoje em dia, principalmente em meio a uma pandemia, porque tem muitos concursos, por exemplo, que não aceitam uma faculdade à distância, mas graças a Deus isso está mudando aos poucos. E estatística aplicada, eu tive uma disciplina de matemática, de cálculo. Interessante saber porque a gente acaba que passa isso também para o aluno, por exemplo, quem faz pedagogia com o intuito de ser realmente professor do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, por exemplo, vai precisar saber o mínimo de matemática. E eu já tinha feito uma disciplina que é matemática e suas práticas pedagógicas, que ensina como ensinar. Esse aqui realmente foi estatística mesmo, aprender sobre cálculo, sobre porcentagem, sobre medidas de dispersão e outras coisas mais. E por último, o estágio supervisionado em espaços de brincar. Eu fiz esse estágio em EAD, só que na verdade não foi um estágio, eu fiz um trabalho. Isso aqui eu tô reclamando mesmo porque eu não gostei. Porque eu conheço algumas pessoas que fizeram estágio e apesar de fazerem online, assistiram às aulas mesmo, assistiram alguma coisa gravada junto com o professor. E no meu caso, eu assisti alguns vídeos de profissionais e tive que fazer um trabalho enorme, quase um TCC, o meu eu acho que deu 40 páginas. E aí eu não achei tão legal. Assim, eu aprendi bastante, mas não senti como se fosse um estágio. Parecia mais um pai. Eu não lidei com as crianças ou com o aluno na prática. Mas assisti bastante vídeos e tive que fazer resumos com médicos falando, professores, profissionais, culturas diversas. Foi legalzinho, eu só não gostei da parte de ter que fazer um resumão grandão. Tive que também fazer uma sondagem de campo da faculdade, na verdade do colégio da faculdade. E aí foi tudo online, a gente não pôde ver como que realmente funciona. Isso eu achei meio chatinho. Sobre as disciplinas foi isso, eu peguei essas 8, como eu disse a vocês. Achei que as provas foram mais pesadas. Alguns professores avisaram que podia ser... como que diz?
de consulta, só que aí a prova foi bem puxada. E assim, eu acho o tempo, são 50 minutos para fazer cada prova, e às vezes é uma prova atrás da outra. Eu acho que o tempo passa bem rápido, é bem corrido, então eu tive que estudar mais. Ah, gente, mais uma coisa, eu li muito. Aqueles livros que eu mostrei a vocês, eu só consegui terminar alguns porque a faculdade tem muito texto para ler e acaba que se eu ficar lendo muita coisa, como eu disse, eu acabo não prestando atenção em nada. Sobre o quadro de estudos, eu fiz esse aqui, um novinho. Eu estava usando aquele ali, eu acho que até o terceiro período, só que o que aconteceu? Tava muito complexo de ficar lendo aquilo ali, eu fiz um resumão. E aí eu fui fazendo assim, ó, eu coloquei o nome das disciplinas embaixo com numeração e cada dia eu colocava o número de cada disciplina que eu deveria estudar. Levei à risca esse horário? Não, gente, não dá, porque tem dia que a gente não consegue estudar todas ou tem dia que a gente acaba mais rápido e quer estudar outra. Uma coisa que eu senti é que 3 disciplinas por dia fica meio pesado. Pelo menos pra mim, porque, sei lá, eu não consigo sugar muito, absorver, que acaba que eu esqueço muito rápido. E eu achei que não foi tão produtivo, porque eu estudava muito, lia muito, só que era algo muito teórico, eu não conseguia refletir, porque eu ficava pensando, eu tenho que estudar mais, tem outra disciplina ainda pra estudar. Talvez nesse próximo semestre eu vou tentar colocar 2 disciplinas, pelo menos em mais alguns dias. Agora mostrando aqui as coisas que eu anotei mais ou menos na agenda. Deixa eu ver aqui uma página que tá legal, que tá bem alinhada. As aulas, eu assisti mais aula nesse semestre, né? Que a gente vai pegando o ritmo da faculdade, de cada disciplina. Esse aqui tá bem rabiscadinho. O que que eu fazia? Quando eu estudava, eu marcava o horário que eu estudei e o que eu fiz naquele horário. Por exemplo, aqui Libras, de 8h15 às 9h28, eu fiz a tarefa 2. E aí eu anotava para ver o que que eu consegui fazer no dia. E eu também marcava as aulas que eu tinha que assistir, porque aí eu abria a agenda e aí via que tinha aula no dia. Muitas vezes eu esqueci de assistir aula, sim, porque eu não sou muito boa com anotação, gente, por isso que eu tô diminuindo a quantidade de coisa que eu anoto, porque eu não sei o que acontece, eu tenho um pouco de déficit de atenção, e aí eu esqueço de anotar alguma coisinha quando eu vi, perdi a aula e tinha que fazer resumo, mas a gente vai se superando a cada dia. Sobre o 4º semestre foi isso, como eu disse, eu fiz mais o 6º período, e agora nesse, gente, eu vou fazer o 7º, sendo que era pra eu estar fazendo o 5º. Mas fé em Deus e vamos na paz de Cristo, porque não adianta a gente surtar. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês tiverem alguma sugestão também, deixem aqui nos comentários. Vocês estão cursando alguma coisa? Como que vocês estão se sentindo em meio à pandemia? É isso aí, meu povo. Vamos descansar mais um pouquinho, porque daqui a pouco o próximo período começa. Beijos e até a próxima!